E se eu te dissesse que a sua maior certeza, a morte, é na verdade a maior ilusão que a sua mente já criou? E se tudo o que você entende sobre estar vivo, sobre o que te anima, o que te dá consciência, for apenas uma fração minúscula de uma realidade muito maior, uma realidade onde o fim é apenas uma porta para um novo começo? Nos próximos minutos, nós vamos embarcar numa jornada que vai desafiar cada átomo do seu ser, explorando as fronteiras da ciência, da filosofia e da espiritualidade, para responder às perguntas mais antigas da humanidade. O que é a morte? Para onde vamos? O que de fato nos mantém vivos? E a pergunta mais importante de todas: deveríamos realmente temê-la? Prepare-se, porque a sua percepção sobre a vida e a morte nunca mais será a mesma. Vamos começar por onde tudo parece terminar: a morte. Para a biologia, a resposta é quase decepcionantemente simples. É a cessação irreversível de todas as funções vitais que sustentam um organismo. O coração para de bater, os pulmões param de respirar, o cérebro mergulha num silêncio elétrico profundo e eterno. É um ponto final, frio, clínico. Mas essa é apenas a casca da noz. É a descrição de um evento, não a explicação do seu significado. É como descrever um livro pela sua capa, sem nunca ter lido as palavras que moram lá dentro. A verdade é que a nossa cultura, a nossa sociedade, nos treinou para ver a morte como um inimigo, o vilão final de toda a história, um fracasso da medicina, um erro na matriz da existência. Nós a escondemos em hospitais, a cobrimos com eufemismos e a evitamos em conversas, como se pronunciar seu nome pudesse invocá-la. Mas e se essa perspectiva estiver fundamentalmente errada? Pense na natureza. Em uma floresta, a morte não é um fim, é uma transformação. Uma árvore gigante cai, e seu corpo em decomposição se torna o berço para milhares de novas vidas. Fungos, insetos, novas mudas que se alimentam da sua matéria para alcançar o sol. A morte da árvore é a condição para a vida da floresta. O universo inteiro opera nesse ciclo de morte e renascimento. Estrelas massivas vivem vidas espetaculares e depois explodem em supernovas, espalhando pelo cosmos os elementos pesados que formam planetas, que formam a vida, que formam você. O cálcio nos seus ossos, o ferro no seu sangue, foram forjados no coração de uma estrela que morreu há bilhões de anos. Você é, literalmente, poeira de estrelas ressuscitada. Então, por que vemos a nossa própria morte como uma anomalia, uma tragédia, e não como parte integrante desse balé cósmico de criação e destruição? A resposta, claro, está na nossa consciência, na nossa capacidade de dizer eu. Eu existo, eu sinto, eu amo, eu temo. É essa autoconsciência que torna a ideia da sua própria aniquilação tão aterrorizante. Não é a dor, não é o processo de morrer que mais nos assusta. É a perspectiva do não ser, o silêncio absoluto, o esquecimento. Mas o que é exatamente essa consciência que temos tanto medo de perder? A ciência, por mais que avance, ainda se debate com o que o filósofo David Chalmers chamou de o problema difícil da consciência. Nós podemos mapear o cérebro, podemos ver os neurônios disparando, podemos identificar as áreas responsáveis pela linguagem, pela memória, pela emoção. Podemos descrever os mecanismos do cérebro com uma precisão incrível. Mas não conseguimos explicar como ou por que esses processos eletroquímicos criam a experiência subjetiva de ser você. Como a atividade de um amontoado de células cinzentas e úmidas gera o vermelho do pôr do sol, o sabor do chocolate, a dor de uma perda, a alegria de um amor? É um abismo de conhecimento. A ciência pode explicar o que o cérebro faz, mas não o que a consciência é. E é nesse abismo que as possibilidades mais fascinantes florescem. Alguns cientistas, como o neurocientista Christoph Koch, que passou décadas tentando encontrar a sede da consciência no cérebro, chegaram a uma conclusão surpreendente. Talvez a consciência não seja produzida pelo cérebro. Talvez o cérebro funcione mais como uma antena de rádio, captando e sintonizando um campo de consciência que já existe, que permeia todo o universo. Pense nisso. O seu rádio não cria a música. Ele apenas capta as ondas que já estão no ar,
e as traduz em som. Se você quebrar o rádio, a música não para de existir. A transmissão continua. Você apenas perdeu o aparelho capaz de percebê-la. E se o nosso cérebro for esse rádio? E se a morte for apenas o ato de quebrar o rádio? A transmissão, a sua consciência, a sua essência, continuaria existindo em outra frequência, em outra dimensão que simplesmente não podemos perceber com os nossos sentidos limitados. Essa ideia, que soa como ficção científica, encontra ecos surpreendentes na física quântica. No nível subatômico, as regras do mundo que conhecemos se desfazem. Partículas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Elas podem se comunicar instantaneamente a vastas distâncias. A realidade não é sólida e previsível, mas um campo de potencialidades, de probabilidades. O físico Sir Roger Penrose e o anestesiologista Stuart Hameroff propuseram a teoria da orquestração da redução objetiva, ou ORC-OR. Eles sugerem que a consciência emerge de processos quânticos que ocorrem dentro dos microtúbulos, as estruturas que formam o citoesqueleto dos nossos neurônios. Segundo eles, a informação quântica processada nesses microtúbulos não é destruída com a morte do cérebro. Ela apenas se dissipa e se reintegra ao tecido fundamental do espaço-tempo. Em outras palavras, a sua consciência, a sua informação, retorna ao universo. Ela não é apagada, ela se transforma. Essa perspectiva muda tudo. A morte deixa de ser a aniquilação do eu e se torna a libertação do eu de sua prisão biológica. Uma transição de um estado para outro. E isso nos leva diretamente à segunda grande pergunta. Para onde vamos? Se a consciência sobrevive à morte do corpo, para onde ela vai? Aqui, entramos no território onde a ciência se cala e as tradições espirituais e filosóficas começam a falar. E o que é fascinante é que, embora separadas por séculos e por continentes, muitas delas parecem apontar na mesma direção. O hinduísmo e o budismo falam da reencarnação, a jornada da alma ou Atman, através de múltiplos corpos, aprendendo e evoluindo a cada vida. Até finalmente atingir o moksha ou o nirvana, a libertação do ciclo de renascimento e a fusão com a consciência universal, Brahman. Não é a sua personalidade, não são as suas memórias do dia a dia que reencarnam. É uma essência mais profunda, um substrato de consciência que carrega as sementes das suas experiências passadas. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo falam de uma vida após a morte, um céu, um paraíso, um lugar de reencontro com o Criador, onde a justiça é feita e o sofrimento terreno encontra seu fim. É a promessa de que a nossa existência individual tem um propósito e um destino que transcende os limites da nossa vida na Terra. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, oferece uma visão detalhada do mundo espiritual, um lugar de aprendizado e trabalho, onde os espíritos continuam sua evolução entre as encarnações, auxiliando aqueles que ainda estão na Terra. E até mesmo na filosofia grega antiga, Platão argumentava que a alma é imortal e que o corpo é apenas uma prisão temporária. Para ele, a morte era a libertação da alma, permitindo que ela retornasse ao mundo das ideias, o mundo da verdade e da perfeição. O que é impressionante é o fio dourado que conecta todas essas visões tão distintas. A ideia de continuidade. A ideia de que a consciência não é um flash de luz entre duas eternidades de escuridão, mas sim um rio que flui, mudando de forma, passando por diferentes paisagens, mas nunca deixando de ser. Mas e as evidências? Existem relatos que possam nos dar um vislumbre do que acontece quando cruzamos essa fronteira? É aqui que as experiências de quase-morte, ou EQMs, entram em cena. Milhões de pessoas ao redor do mundo, de todas as culturas e crenças, que foram declaradas clinicamente mortas e depois reanimadas, relatam experiências extraordinariamente semelhantes. Elas descrevem a sensação de flutuar para fora do corpo, de observar os médicos tentando ressuscitá-las de um ponto de vista no teto. Relatam passar por um túnel de luz, encontrar seres de luz ou parentes já falecidos, e sentir uma paz e um amor avassaladores, uma sensação de pertencimento, de estar em casa. Céticos argumentam que as EQMs
São apenas alucinações de um cérebro morrendo, uma tempestade de neurotransmissores liberada pela falta de oxigênio. E essa é uma explicação plausível. Mas ela não consegue explicar tudo. Não explica como algumas pessoas conseguem descrever com precisão detalhes de suas cirurgias ou conversas que ocorreram na sala enquanto elas estavam clinicamente mortas, com atividade cerebral zero registrada em eletroencefalogramas. O cardiologista holandês Pim van Lommel conduziu um dos maiores estudos sobre EQMs, publicado na prestigiada revista médica The Lancet. Ele estudou 344 pacientes que sofreram paradas cardíacas e descobriu que cerca de 18% deles relataram uma EQM. A conclusão de Van Lommel, após anos de pesquisa, foi de que a consciência pode de fato existir independentemente do cérebro. Ele sugere que a morte pode ser apenas uma mudança no estado da nossa consciência, que passa de um estado focado no corpo físico para um estado de consciência expandida. Isso nos leva a uma questão ainda mais fundamental. Se a nossa consciência não é apenas o cérebro, então, o que nos mantém vivos? O que é essa força vital, essa centelha que anima a matéria? A ciência a chama de processos biológicos, de metabolismo, de homeostase. Mas essa é, novamente, uma descrição, não uma explicação da essência. As tradições orientais a chamam de prana ou chi, uma energia vital universal que flui através de tudo. Para eles, estar vivo é estar em harmonia com esse fluxo de energia. A doença e a morte ocorrem quando esse fluxo é bloqueado ou se esgota. É uma perspectiva que vê a vida não como uma propriedade de um organismo individual, mas como a participação desse organismo num oceano de energia universal. Pense no seu corpo agora. Ele é composto por cerca de 30 trilhões de células. Mas você não é as suas células. A cada 7 a 10 anos, quase todas as células do seu corpo são substituídas. Você é, fisicamente, uma pessoa completamente diferente daquela que era há uma década. No entanto, o seu senso de eu continua. O que é essa continuidade? O que é essa coisa que persiste enquanto a matéria que a sustenta está em constante fluxo? Talvez a vida não seja algo que você tem, mas algo que você é. Você não é uma máquina biológica que por acaso está viva. Você é a própria vida se expressando através de uma forma temporária. Você é um padrão de informação, um nó de consciência no tecido do universo. E o que te mantém vivo é a sua conexão com o todo. É a sua participação nesse grande fluxo de energia e informação que chamamos de existência. Se aceitarmos essa possibilidade, mesmo que como um exercício mental, a nossa perspectiva sobre o medo da morte se transforma radicalmente. Por que nós tememos a morte? O psicanalista Ernest Becker, em seu livro vencedor do Pulitzer, A Negação da Morte, argumentou que tudo o que o ser humano faz, toda a nossa cultura, nossa arte, nossa ambição, nossa busca por riqueza e poder, é em sua essência uma tentativa de negar a nossa mortalidade. Construímos legados, temos filhos, buscamos a fama, tudo para sentir que uma parte de nós continuará depois que partirmos. Tememos o desconhecido, o fim do controle, a perda de tudo o que amamos e de tudo o que somos. Mas esse medo se baseia em duas premissas fundamentais: que nós somos o nosso corpo e que a morte é o fim absoluto. Mas e se essas premissas estiverem erradas? Se você não é o seu corpo, mas a consciência que o habita, então a morte do corpo não é a sua morte. É como um motorista saindo de um carro que não funciona mais. A jornada continua. Se a morte não é o fim, mas uma transição, então não há nada a temer. Há talvez curiosidade. Há talvez a expectativa de uma nova aventura. O filósofo estoico Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. O medo da morte, na verdade, nos impede de viver plenamente. Ficamos tão preocupados em evitar o fim que esquecemos de aproveitar a jornada. Vivemos vidas pequenas, seguras, com medo de arriscar, com medo de amar profundamente, com medo de nos entregar à experiência de estar vivo, porque tudo isso um dia vai acabar.
Mas a beleza de uma flor não é diminuída pelo fato de que ela vai murchar. A intensidade de um pôr do sol não é menor porque a noite vai chegar. Pelo contrário, é a impermanência que dá valor à vida. É a consciência da morte que nos convida a viver com mais urgência, com mais paixão, com mais propósito. O medo da morte não é um medo da morte em si, é o medo de uma vida não vivida. É o arrependimento que assombra o leito de morte. A pergunta, e se? E se eu tivesse amado mais? E se eu tivesse arriscado mais? E se eu tivesse sido mais eu mesmo? A morte, então, não é a inimiga. Ela é a nossa maior professora. Ela nos ensina a não procrastinar a felicidade, a não adiar o perdão, a não guardar o amor para depois. Ela nos sussurra no ouvido. O tempo é precioso. Viva agora. Isso nos leva à última peça do quebra-cabeça. Porque a morte parece ser um início e um fim, e não uma constante. Essa percepção nasce da nossa experiência linear do tempo. Vivemos numa narrativa, com um começo, um meio e um fim. Nascimento, vida, morte. Mas a física moderna, desde Einstein, nos ensina que o tempo não é essa linha reta e universal que percebemos. O tempo é relativo. Ele pode se esticar e se encolher. Passado, presente e futuro não são tão distintos quanto parecem. A teoria do universo bloco sugere que todo o tempo, passado, presente e futuro, já existe simultaneamente. O tempo não passa. Nós é que passamos por ele. A nossa consciência se move através desse bloco de espaço-tempo, iluminando um agora de cada vez, criando a ilusão de um fluxo. Se isso for verdade, então a sua vida inteira, do seu primeiro ao seu último suspiro, já existe como um padrão completo no tecido do universo. A sua morte não é um evento futuro que ainda não aconteceu. É uma coordenada nesse mapa quadridimensional que é a sua existência. E da mesma forma, o seu nascimento não é um evento passado que se foi para sempre. Ele ainda existe, vibrando em sua própria coordenada temporal. Nessa perspectiva, a morte não é um fim. É apenas a borda da nossa percepção, o limite do segmento de tempo que a nossa consciência ilumina enquanto está focada nesta experiência humana particular. O que está além dessa borda? Talvez a nossa consciência se liberte da percepção linear e passe a experienciar a totalidade da sua existência de uma só vez. Talvez ela se mova para iluminar outro segmento de tempo, em outra vida, em outra realidade. A morte parece um fim porque estamos olhando para a tapeçaria da existência através de uma fresta minúscula. Vemos apenas um fio de cada vez, e quando o fio acaba, achamos que a tapeçaria inteira terminou. Mas a tapeçaria continua. Ela é vasta, complexa e interconectada de maneiras que mal podemos imaginar. O que parece um fim a partir da nossa perspectiva limitada, pode ser, de uma perspectiva mais elevada, apenas uma curva no desenho, um ponto de transição para uma nova cor, um novo padrão. A morte é um início e um fim apenas dentro da narrativa da nossa vida atual. Mas e se essa vida for apenas um capítulo de um livro muito maior? O fim do capítulo é necessário para que a história continue. Então, como viver sabendo de tudo isso? Como integrar essa visão transformadora no nosso dia a dia? A resposta não é se tornar obcecado com a morte ou com o que vem depois. É exatamente o oposto. É se tornar radicalmente presente na vida que você tem agora. É entender que cada momento é infinitamente precioso. É tratar cada interação, cada experiência, como sagrada. É viver com a coragem de ser autêntico, porque você entende que a sua essência é indestrutível. É amar sem medo, porque você entende que as conexões que você cria a um nível de alma transcendem a separação física. É buscar o conhecimento, expandir a sua consciência, não para negar a morte, mas para se preparar para a próxima fase da sua jornada. A questão, devemos temer a morte, se torna obsoleta. O que devemos temer é uma vida superficial. O que devemos temer é chegar ao fim da nossa jornada e perceber que nunca realmente vivemos. A morte não é uma pergunta que precisa de uma resposta definitiva. É um convite. Um convite para mergulhar mais fundo na vida.
Um convite para questionar as nossas crenças limitantes. Um convite para descobrir quem nós realmente somos para além do nosso nome, da nossa profissão, do nosso corpo. O que é a morte? É uma transformação. É a lagarta se dissolvendo dentro do casulo para se tornar borboleta. Para a lagarta, é o fim do mundo. Para o resto do mundo, é o nascimento de uma borboleta. Para onde vamos? Vamos para casa. Para a fonte da qual emergimos. Para o oceano de consciência do qual somos uma gota, levando conosco a sabedoria e as experiências da nossa jornada. O que nos mantém vivos? A própria força do universo, uma energia que é muito mais antiga e mais vasta do que nós, e que flui através de nós, nos dando a oportunidade de experimentar, de aprender e de amar. A morte não é a antítese da vida. Ela é parte da vida. É a força que lhe dá forma, que lhe dá sentido. Assim como a noite dá sentido ao dia, como o silêncio dá sentido à música. Um não pode existir sem o outro. Em vez de temer a escuridão, podemos aprender a dançar com ela. Podemos aprender a ver a beleza no ciclo completo. Se você está buscando respostas definitivas, sinto muito em desapontá-lo. Ninguém que voltou da morte trouxe um mapa detalhado. Mas talvez a ausência de um mapa seja a maior dádiva. Porque ela nos força a navegar pela fé, pela intuição, pela nossa própria experiência interior. Ela nos força a encontrar o nosso próprio significado. Então, da próxima vez que você pensar na morte, não pense nela como um ponto final. Pense nela como um ponto de interrogação. Uma pergunta que te impulsiona a viver de forma mais completa, mais profunda e mais autêntica. A resposta para o que acontece depois da morte talvez seja menos importante do que a resposta para o que você vai fazer com a sua vida antes que ela chegue. O grande mistério não é a morte. O grande mistério é a vida. E você está no meio dele. Viva-o intensamente, sem medo. E talvez, apenas talvez, quando chegar a hora de cruzar a fronteira, você perceberá que nunca houve fronteira alguma. Apenas uma porta se abrindo para uma sala maior. Qual foi a ideia sobre a vida e a morte que mais ressoou com você durante essa nossa conversa? Qual conceito te fez parar e pensar de uma forma que você nunca tinha pensado antes? Compartilhe aqui nos comentários, porque a sua perspectiva enriquece a jornada de todos nós. E se você quer continuar explorando as grandes questões da existência, se você sente que essa busca por um entendimento mais profundo é também a sua busca, então junte-se à nossa comunidade. Clique no botão de se inscrever e ative as notificações. É a melhor forma de garantir que não vamos perder o nosso próximo encontro, a nossa próxima jornada para as fronteiras do conhecimento. Porque a exploração está apenas começando.